Bom dia, pessoal. Bom dia mais uma vez aqui no nosso Café com o Pai Lavra. Café com o Pai Lavra. Pai e a palavra de Deus junto. Isso, café com a palavra de Deus junto. Tá aqui o café, né? Ó, café para não falar que só, ó, o café, né? Ó. Aí a gente não é bobo nada, tem um pedacinho de pãozinho aqui, né, senhor? Pão Pãozinho gostoso. de milho, pãozinho de milho. Tudo que não tem nesse pão aqui é milho, mas é pão de milho. Gostoso aqui é a palavra, ó. Ah, e tem também a palavra. Ah, tem também a palavra. E tem nós aqui a dupla, como é o nome da dupla? É marmita? Marmita e marmota. É, Eu não sei qual é a marmota. Eu não sei qual é a marmota, mas é marmita. Então nós estamos aqui mais uma vez no nosso Café com o Pai Lavra. Nós estamos aqui discutindo. Olha, para você ver como que a Bíblia é, né, Sr. João? A Bíblia é apenas fantástica. um capítulo. Nós estamos lendo o capítulo número 6. Capítulo 6 de Gênesis. Versículo 1 e primeiro, 2. 1 e 2. Nós estamos amarrados nesse texto aqui. Nesse tema é importante. Aonde apresenta aqui, vamos ler o de novo, Sr. João? Capítulo 6 de Gênesis, no versículo de número 1 e o 2, ele traz aqui um assunto muito importante, mas de grande polêmica, porque quase que é um enigma, né? Embora o senhor já tenha descobrido, né? Mas o senhor descobriu, né? Mas é verdade, O que está escrito aí? Quando o senhor lê aí, você vai dando joinha, já vai se inscrevendo no nosso canal para fortalecer, né? Dá um joinha. Nos ajuda aí, por favor, aí. Começa do primeiro aí. Né? Gênesis capítulo 6, nós estamos falando sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Então diz assim, ó, e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todos aqueles que escolheram. Lê o versículo 3, só para a gente concluir o fechamento do texto, né, velho? Vê aí. E o versículo 3 diz o seguinte, então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amém. Então, veja aí. O texto ele fala que viu os filhos de Deus, viram as filhas dos homens, e as filhas dos homens eram formosas. Bonita, né? Elas eram bonitas, aparente, deveria ser muito bonitas, né? Com certeza. Então, os filhos de Deus olhou para essas mulheres e eles a desejou, né? Eles a desejaram. E aí a pergunta que fica, né? Quem são os filhos dos homens? Uma vez que Deus criou uma única geração. Nós estamos falando aqui do princípio. Não existiam pessoas mais do que aquilo que a gente já entendeu aqui no contexto bíblico. Então ficou a pergunta, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus é fácil de você descobrir, né? Quem são esses filhos dos homens? Será que seriam extraterrestres que estavam na Terra? Né? Não é possível, né? Não é possível. Será que já existiam pessoas antes da criação? Que nem até hoje eles procuram saber se tem gente em outro planeta, né? Toda hora tem nego procurando gente na Lua, procurando gente em outros planetas. Subindo lá, né? na Lua. Sempre há uma incógnita a esse respeito. E agora a Bíblia nos traz esse assunto dizendo que os filhos de Deus, eles gostaram das filhas dos homens porque elas são formosas, inclusive coabitaram com ela, né? Coabitar significa ter relação sexual com elas. Nasceu filhos delas. Olha que interessante. E aí nós falamos no dia de ontem que uma linha de teólogos, e aqui nós não estamos aqui para discutir e nem colocar um assunto em polêmica. Nada disso. Nós vamos respeitar todo o ponto de vista das pessoas, né, Cada um, Porque a Bíblia, em algumas situações, ela é interpretativa. Então tem uma linha de teólogos que fala que esse relacionamento, que os filhos de Deus eram anjos caídos e que esses anjos receberam uma forma corpórea de homens, né? E teve relação com essas mulheres. Eles ficaram atraídos por essas mulheres. Eu não acredito, sinceramente. E aí o pastor João aqui, pela sua experiência,
ele não defende essa tese, como eu também não defendo, porque se isso realmente acontecesse, os anjos ainda hoje, eles... Hoje, né, porque tem muita mulher bonita, né, senhor? Tem mulher bonita aí, rapaz. Tem gente bonita no mundo, viu? Tem homem bonito. E mas muita tem gente cobiçando essas mulheres. e tem muita gente cobiçando essa mulher. Tem cada um aí que, olha... mesmo a gente, não vamos ser ignorantes, né? Sendo casado e tudo, é muito fácil você conhecer uma mulher bonita. Não é pecado você ver que a pessoa é bonita. É bonito, você não quer dizer bonita, nada. Bonita, acabou, né? Se ela nasceu com essa, né? Com essa condição aí, deu sorte, foi uma mistura de pai e de mãe que saiu uma pessoa bonita. Então, e uma mulher bem bonita, bem arrumada, bem trajada, é de se os olhos encher mesmo. Né? Porque Deus fez uma coisa assim, tem uma coisa que Deus fez melhor que mulher, ficou lá pra ele, porque mulher é bom, né? No livro de Provérbios, capítulo 22, capítulo 18, versículo 22, diz que quem acha uma mulher... acho uma coisa boa. Olha aí. Tá escrito isso? Como é que tá escrito? Quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. Em Provérbios? Provérbios 18 e 22. 18 e 22. Quem acha uma mulher, acha uma coisa boa. E encontrou a benevolência de Deus. Olha aí, encontrou a benevolência. Tá aqui dizendo a enciclopédia. Então, tinha essas mulheres bonitas. Então, de fato, essas mulheres, elas foram atraídas. Então... uma linha de teólogo fala que foi uma relação entre os anjos e o ser humano, a mulher, né? E, de fato, isso a gente não concorda, né? Perfeito, isso nós falamos ontem e tal. Depois, tem uma outra linha de teólogos que já fala um outro assunto. E é esse assunto que eu vou falar agora. Sabe o que eles falam, Sr. João? Eles disseram que os filhos dos homens... os filhos de Deus eram príncipes, eram pessoas, como é que eu posso dizer assim, pessoas ricas, pessoas que faziam parte do governo, eram reis, eram os playboys da época. Eram os playboys da época. Eram pessoas ricas, pessoas... A gente chama, tem uma linguagem que eles usam agora chamado o sangue azul. Né, o sangue azul. Que eram aqueles homens ricos, homens de grandes posses, que viviam... Por exemplo, vou dar um exemplo para você, não sei se o senhor sabia. O Brasil, ele foi explorado pelo europeu, né? Foi Portugal que explorou muito o Brasil. Certo. Então, quando os portugueses, ou a linhagem real veio para o Brasil, principalmente lá para o lado da Bahia, para o lado do Nordeste, da Bahia. Quando eles chegaram, eles encontraram aqui quem? Os índios, né? As índias. E as índias eram as mulheres bonitas, eram as mulheres morenas, de corpo bem feito, né? E eles estavam acostumados com as suas europeias, e as europeias não tinham o corpo tão formado igual eram as índias. Então o que aconteceu? Chegando aqui, mesmo eles sendo europeus, houve relacionamento, a história conta isso, né? Eles começaram a se relacionar também com as índias. Não sabia disso. Você não sabia, não? Né? Começaram a se relacionar com as índias, então é muito comum, você vai no Nordeste, você vê aquela raça de pessoas meio moreno, meio, sabe, aquela cor diferente, porque são a mistura dos europeus com os índios, e depois foi se multiplicando, né? Então você vai ver muito no Nordeste, quando você vai puxar na linhagem, a pessoa às vezes até é negra, até negra, mas aí o seu avô era branco, o seu bisavô era muito branco, né? Por quê? Porque eles se misturaram. Por quê? Porque as mulheres daqui do Brasil, em especial, tinham corpos diferentes das europeias naquela época, né? Então, se misturava, morena, era coisas que eles não estavam acostumados a ver. Lá é tudo branco, coisas que eles não estavam acostumados a ver. Coisa diferente. Então, tem uns que falam, não, isso aqui... E os ricos naquela época, eles eram separados da sociedade. E vocês sabem, a história conta isso. Toda a vida foi. Então, eles falam que os filhos de Deus eram aquelas pessoas bem-sucedidas e... eles passaram agora a admirar as plebeias, ou seja, as mulheres pobres, bonitas. Então, as filhas dos homens, que alguma linha de teólogo defende, que essas mulheres eram as filhas dos pobres, as mulheres mais humildes, mais simples, mas que eram bonitas. Elas não tinham dinheiro, né? Não eram ricas, mas não eram ricas, mas eram bonitas, e tinha aquela separação. Você percebe que realmente tem um fundo de sentido nesse texto,
mas ainda não é o que a gente defende, não né? Ainda não é. Porque, de fato e verdade, o mundo é dividido em classes. E classes, por exemplo, o oriental, por exemplo, há muito tempo atrás, hoje não mais, mas a família oriental, o povo oriental, eles não aceitavam que os filhos casassem com uma pessoa que não fosse oriental, que é o caso japonês, né? O japonês, ele gosta que os filhos casem com o japonês. Que é para não misturar raça. Para não misturar raça. E assim não só o japonês, tem outras raças também, outras pessoas. Então, eles procuravam antigamente fazer, até um tempo atrás, as famílias mais de cor clara não gostavam que os filhos casassem com pessoas de cor negra, não é isso? Por pessoa morena. Por ser morena e tal. Então o mundo sempre criou uma divisão entre as pessoas, embora para Deus todo mundo é igual. Não é isso, tem diferença. Para Deus todo mundo é igual. Então tem uma linha de teólogo que diz que os filhos de Deus eram os nobres da época, e eles olharam as filhas dos pobres lá, as mulheres eram bonitas, as plebeias eram bonitas, porém era pobre. Eram pobres, mas eram bonitas, então eles passaram a se relacionar com elas, elas tinham a sua religião, os ricos tinham as suas religiões, então eles começaram a se misturar com essa raça, por isso a expressão que os filhos de Deus, os nobres, viram que as filhas dos homens, os pobres, eram formosas, e então passaram a ter relação com elas. E é por isso que Deus desgostou e falou aqui no versículo 3. Né? Então, mas aí... vou repetir o versículo 3 aqui. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, e Deus sentenciou até a vida. Aí Deus sentenciou, Deus não gostou. Então, nessa segunda tese, linha, segunda linha de raciocínio, o senhor concorda que era assim ou não? Não. Aqui também não concorda. Não concordo, não era. Eles falam, eu até expliquei muito bem explicado, mas nós também não defendemos essa tese de que essas mulheres, filhas dos homens, eram mulheres pobres, plebeias, que haviam se misturado com os filhos de Deus, que eram os homens nobres da época, os reis da época e tal. Então, nós não defendemos também essa tese, porque nós não acreditamos que seja dessa forma, tá? Josinho, se fosse assim até hoje, só os ricos seriam salvos. Ah, tá aí a explicação, tá vendo aí, ó? Olha a lógica aí, né? Lógica. Se fosse dessa forma, hoje somente as pessoas então consideradas ricas. Agora, se você quer dizer uma coisa, o fato de você ser bem-sucedido financeiramente, você estar no grau assim... É muito bom. É muito bom, mas não significa... Olha, vou falar uma polêmica agora. Não significa necessariamente que você é extremamente abençoado por Deus. Você sabia disso? Com certeza. Porque tem muitas pessoas que têm muita posses, muito dinheiro, tem tudo, não te falta nada, mas ele não tem paz no seu coração. Muita gente triste, vive em depressão. Não pode comer bem. Não pode comer bem, não pode sair. Ele não vê sentido para a vida, né? Porque o verdadeiro sentido para a vida você só encontra em Jesus. Só em Jesus. Né? O que Jesus disse assim, ó, a minha paz eu vos dou, e não a dou como o mundo a dá. É isso. Então, uma maneira da pessoa dizer que é filho de Deus, e que tem que viver em paz. Tem que ser justificado por Deus. Tem que ser justificado por Deus. Então, gente, dentro dessa linha, mesmo estando no Antigo Testamento... Meus dias está esquecendo do café. Tá esquecendo do café aqui, e né? o pão? Não, o pão tá aqui, o pãozinho tá aqui. O pãozinho tá aqui, nosso cafezinho tá aqui. Aqui, ó. Gente, aqui é tudo ao vivo, aqui é tudo rápido. E esse tá bom, é pão de milho. Esse é pão de milho, tudo que ele não tem aí é milho, mas ele chama de pão de milho. Deixa eu colocar o cafezinho pro senhor aqui. Então, a gente tá falando aqui, então, essa linha aqui que defende que seria o pessoal da parte dos filhos de Deus, que eram os nobres, então nós não defendemos, né? Até porque o mundo, ele foi criado de uma forma extraordinária. E eu vou finalizar aqui o vídeo para não ficar muito grande, né? Então nós estamos estudando aqui Gênesis, capítulo 6, verso 2, onde fala que os filhos dos homens as filhas, né, dos homens, começaram a se misturar com os filhos de Deus. Os filhos de Deus olharam para elas, eram formosas e tal. Aí eu deixei um desafio aqui pro irmão João, falei, irmão João, peraí, porque nós estamos falando dessa linha e tal, porque nós vamos chegar na conclusão, viu? Amanhã
nós vamos falar dentro da linha do raciocínio do irmão João, não é isso? Isso. Qual que é, quem era realmente esses homens, né? Quem eram esses homens? Né? Os filhos de Deus, e os filhos dos homens. Então, amanhã, né? Amanhã você vai falar? Você já estudou? Vamos declarar isso aí. Vamos declarar. E aí eu pedi para ele assim, irmão João, faz um favor para mim, olha, eu estava lendo esse texto, o livro de Gênesis e tal, quanto tempo que se durou, qual é o período de tempo que durou desde a descendência de Adão, ou seja, depois que nasceu, Adão teve quem? Quais os filhos? Os primeiros filhos de Adão? Adão que teve quem? Quais os filhos? Abel e Caim. E Caim. Né? Aí um deles morreu. Quem foi que morreu? Abel. Passado algum tempo, Deus deu outro filho para Adão. Que o nome dele foi? Sete. Já estou dando uma dica para amanhã, tá? Mas nós vamos falar amanhã. Aí eu falei, irmão João, quanto tempo durou de Sete, ou seja, de Adão, até o Noé? Até Noé. Porque Noé, né? Aí eu fui trabalhar e deixei o desafio ontem. Falei, ó, o senhor fala, tal, o senhor achei que a resposta está aqui. Eu achei que ia demorar aí um tempo aí, né? O senhor já vai ficar caçando aí, mas mês que vem ele me fala quanto tempo durou. Ontem, por volta de 1h da tarde, 2h da tarde, ele já me ligou. Olha, eu já descobri quantos anos foram. Olha, gente, aqui, ó. Estudado aqui, ó. Tá aqui, ó, a letra do meu pai aqui, ó. Estudou e ele chegou. Agora eu queria que ele falasse aí. Fala pra mim a conclusão que você chegou aí. Fala a conclusão. A descendência de todos daquele tempo lá deu 7.625 anos. 7.625 anos. Mas essa contagem aqui não é bem cronológica. Eu não posso afirmar bem essa data. Mas mais ou menos aqui, né, nesse ponto, é 7.625 anos. Ele está dizendo que ele não pode afirmar aqui, porque tem uma outra polêmica que ele está me dizendo aqui, é o seguinte. Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim e Abel. Só que nesse intervalo, ele também teve filhas, e a Bíblia não menciona o nome delas. Não, então ela deve ter filho mais velho. E depois de um certo período, ele acredita que Adão tinha tido mais 4 filhas. 4 filhas. Ó, Abel, Caim, certo? Caim morreu, Abel morreu, e Caim foi fugitivo, ele ficou sem filhos. Ele acredita que nasceram mais 4 filhas. Na Bíblia não menciona o nome delas. Aqui é tudo tese, tá? Aí 2 com 4... São 6. Mais um. Aí nasce mais um. Esse filho que nasceu, que é 7, ele veio para substituir Caim. Porque ela fala, né? Ele a própria Eva fala que esse filho veio para substituir Abel, o filho morto. Tá onde? Tá em Gênesis quanto? Gênesis 4 e 25. Tem uma memória, o seu João tem uma memória impressionante. Tá onde? Gênesis 4 e 25? Gênesis 4 e 25. O que tá escrito aí? Deixa eu ver. Diz assim, e tornou Adão a conhecer sua mulher. E ela teve um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Tá vendo? Então, 6 com mais 1, 7, por isso que chama de 7. Eu nunca olhei por essa visão, mas ele acabou de me dizer, aprendi hoje, tá? Mas é um clássico. Mas a Bíblia mostra que Adão gerou filhos e filhas, né? Então eu peguei por isso, porque Adão gerou filhos e filhos. Eu não falo a data que ele nasceu, mas então guarda bem esse nome 7, porque amanhã nós vamos responder para falar quem eram os filhos de Deus e quem eram os filhos dos homens. Certo. Muito obrigado mais um dia aqui, né, no nosso Café com Palavra. Vai dando like, vai avisando, vai fazendo perguntas. Seu João, tem uma pessoa que perguntou para mim, eu vou não citar o nome, por questões de ética, né? Que ela já ouviu relatos de uma pessoa que diz que teve relação sexual com um demônio. O demônio é uma pessoa que tipo assim, não com o demônio, uma pessoa que estava manifestada dizendo que estava lá com o espírito do mal e teve relação. Eu disse que era pouco provável, porque pode ser fruto da imaginação.
porque os espíritos não têm aptidão sexual. A não ser que ele incorpore numa pessoa, como tem espíritos que são voltados para isso. Mas uma outra hora nós vamos falar sobre isso, porque é assunto que traz polêmica também, tá bom? O negócio aqui é de Deus. O negócio é de Deus aqui, o nosso cafezinho com o Pai Lava. E vamos tocar mais um cafezinho aqui. Até a próxima. Aqui. Se Deus quiser, estaremos aqui. Vai dando um like aí. Vai dando like aí, vai dando joinha. Um abraço.